Reverendo Diácono, meus irmãos na fé, em nosso Senhor Jesus Cristo e em Maria Santíssima. No domingo passado, a palavra de Deus nos falava a respeito de oração. Vimos, naquela ocasião, que rezar nos coloca diante de Deus com toda a nossa vida. Oração é a atitude fundamental do homem que tem fé. Oração é a atitude fundamental do homem que tem fé. Quem não reza é ateu, fechado em si mesmo, na sua autossuficiência. Para quem não reza, ou para aqueles que não rezam de verdade, com o espírito de orante, Deus não passa de um objeto, de uma coisa. E Deus não é objeto, Deus não é coisa. Deus é o Criador do céu e da terra, de todo o universo. Se nós aqui estamos agora, celebrando essa Santa Missa, é por obra e graça de Deus. Tudo é graça. Santo Agostinho, nesse sentido, ele dizia assim: a fé não é para os soberbos, e sim para os humildes. É isso mesmo. A fé não é para os soberbos, a fé é para os humildes. Somente aquele que se sabe pequeno, frágil, imperfeito, limitado diante de Deus, reza de verdade. Por isso, o livro do Eclesiástico, a primeira leitura dessa missa, afirma que a prece do humilde atravessa as nuvens. Prece do humilde atravessa as nuvens. E a prece do soberbo? E a prece do orgulhoso? Não decola. No chão ela começa e no chão ela fica. Ela não sobe. É esse, meus irmãos, o verdadeiro orante. Aquele que sabe bendizer a Deus em todo o tempo, seja no tempo bom, seja no mal. Seu louvor estará sempre em minha boca, diz a Bíblia. Seu louvor estará sempre em minha boca, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, em todos os momentos da nossa vida. Domingo passado nós víamos oração incessante, oração que não termina. O homem é um ser orante. De 1º de janeiro a 1º de janeiro, a vida inteira, o homem reza. Infeliz daquele que acredita que não precisa do transcendente, do divino. O homem reza. Mas o que é rezar insistentemente? O que é ser uma pessoa orante? É você pegar um terço e chegar numa padaria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, me dá um pão. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, me dá um litro de leite. É isso? 24 horas com o terço na mão e uma Ave Maria atrás da outra? É isso? Ser uma pessoa, um homem, uma pessoa orante, é isso? Não, não é isso. E eu te explico. Ser alguém orante é tudo que você fizer, faça bem feito para Ele. Ele quem? Para Deus. Eu sou padre. Eu vou celebrar a missa piedosamente, devotamente. Eu vou preparar essa Santa Missa.
Eu não vou chegar aqui caindo de paraquedas. Eu vou entender que eu estou aqui celebrando o santo sacrifício da missa. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Você é um médico. Como é que você pode ser um médico orante? Atenda como se você estivesse atendendo o próprio Deus. Faça o que for necessário fazer no decurso aí da sua profissão para Ele. Vou fazer um jantar, eu vou fazer um almoço, eu não vou fazer de qualquer jeito, vou fazer da melhor forma possível para Ele. Ele quem? Para Deus. Assim você vai sentindo correr nas suas veias a espiritualidade cristã católica. Fazer tudo e fazer tudo bem feito, o máximo que você puder, para Ele. Não é para agradar ninguém, para Deus. Isso é rezar sem cessar. Pensando nisso, meus irmãos, meditemos agora a parábola contada por Jesus no texto do Evangelho sobre a atitude de dois homens que sobem ao templo para rezar. Dois homens, um fariseu e um publicano. Por que Jesus contou essa parábola? Nas primeiras linhas do Evangelho, ele dá um motivo. O que fez com que ele contasse essa parábola àquelas pessoas? Ele diz: para alguns que confiavam na sua própria justiça. Por isso que ele contou a parábola. Ele percebeu que as pessoas estavam rezando, confiando somente em si próprios, na sua própria retidão, nos seus próprios méritos, na sua própria santidade, e desprezavam os outros. Ele se viu então na necessidade: eu preciso corrigir isso. E corrigiu. Tanto que hoje nós estamos aqui agora, com esse mesmo texto bíblico, lendo o texto, rezando o texto, estudando o texto e pensando: de que lado que eu estou? Será que eu estou rezando como o fariseu? Ou será que eu estou rezando como o publicano? Meus irmãos, como reza o fariseu? Santo Agostinho explica que ele nem sequer reza. Olha o que Santo Agostinho diz: procura nas suas palavras o que ele pediu, não encontrarás nada. Foi para rezar, mas não rezou a Deus, só louvou a si próprio. E mais ainda, não lhe bastou não rezar, não lhe bastou louvar a si próprio, e ainda insultava aquele que ao seu lado rezava de verdade. Esse é o fariseu. Foi para rezar e não rezou. O fariseu, na verdade, é incapaz de uma verdadeira comunhão com Deus. Oração é comunhão com Deus. Você precisa se esvaziar de si mesmo para você se encher de Deus. Se esvazia de si mesmo e se encha de Deus. Ele somente tem a si próprio ante seus olhos. Ele é o seu próprio Deus, a sua própria satisfação. E quando se mede com os outros, é para insultar os outros e desprezar os outros interiormente. Bem diferente de Jesus, que tinha tudo para nos acusar e, no entanto, quando nos olha, é para ter compaixão, é para perdoar, é para estender a sua mão. Olha que interessante isso. Jesus, que poderia fazer o que quisesse com a gente. Jesus é Deus. Perdoa, misericórdia, estende a mão. E o outro que não é nada, me sobe no banquinho
e quer fazer discurso. Tenha santa paciência com a historinha dessa. Está errado. E o publicano? Qual foi a atitude do publicano? O texto diz: ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Pronto, rezou. Meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Santo Agostinho, de forma poética, ele vai dizer: o remorso o afastava, mas a piedade o aproximava. O remorso o rebaixava, mas a esperança o elevava. Eis a atitude do homem aberto para Deus, daquele que se vê na luz do seu Senhor, tem consciência do seu nada, da sua miséria, do seu pecado, mas ele sabe que é amado por Deus. Ele sabe que o que de bom possui e faz é dom, é graça do Senhor. Esse é humilde. Você nunca pode entender humildade como sinônimo de gente boba. Não é. Jesus não era um homem bobo. Não. Estuda a Bíblia para você ver. O quanto que Jesus é antenado com tudo. O quanto que ele tem respostas assim assertivas, na hora certa, na medida certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Mexe com ele para ver. Ele chamou Herodes de raposa. Ele falou para Pedro: vai para longe de mim, Satanás, vai para trás de mim, Satanás. Você não pensa com as coisas de Deus, e sim com as coisas dos homens. Vai para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Chegou no templo de Jerusalém, o templo se tornara um lugar de comércio. O que ele fez? Saiu abraçando todo mundo? Beijando todo mundo? Abraçando menino catarrento? Não, ele não fez isso. O que ele fez? Fez chicote, e diz o texto: saiu chicoteando todo mundo, espalhando as mesas dos cambistas. Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Está lá na Bíblia. Ser humilde não é ser bobo. Ser humilde é se colocar diante de Deus, ter consciência do seu nada, da sua miséria, do seu pecado, mas ao mesmo tempo se saber que é amado por Deus e sabe que o que tem é por obra e graça de Deus. De novo, se nós estamos aqui agora celebrando essa Santa Missa, é por obra e graça de Deus, não porque nós merecemos. Como termina a parábola? De novo, Santo Agostinho: escutasses o contraste entre o fariseu e o publicano. Escuta agora a sentença. Escutaste o soberbo, acusador, e o réu humilde. Escuta agora o juiz. Em verdade eu vos digo, aquele publicano saiu do templo justificado, o fariseu não. Ponto final. Você viu o fariseu, você viu o publicano, viu o jeito que cada um reza. Agora vem a sentença. O publicano voltou para casa justificado, bateu no peito e reconheceu: piedade, Senhor, eu sou um pecador. O outro volta para casa pior do que veio. Falou e não falou nada. Não decolou. A sua oração rasteira não saiu de baixo. A oração do humilde, primeira leitura, atravessa as nuvens. E estejamos atentos, meus irmãos, agora ao exemplo de São Paulo, na segunda leitura dessa missa. Ele que tinha tanto de se gloriar, porque combateu o bom combate,
com toda humildade, esperou do Senhor o prêmio da coroa da justiça. Que diferença do fariseu! Esse confiava na sua própria justiça. São Paulo não. Ele confiava na justiça do Senhor. É claro, para o fariseu, o seu Deus era ele próprio. Ele confiava na sua justiça. São Paulo confiava na justiça do Senhor. Por isso, na fraqueza experimentou a força do Senhor. E na tribulação experimentou que o Senhor lutou por ele e com ele. Isso é importante. Na nossa fraqueza, nós precisamos experimentar a força do Senhor. Contar somente com as minhas forças? Pouco demais. Eu já estou fragilizado, eu já estou destruído, eu já estou acabado. Eu preciso contar com a força superior. Onde que eu encontro essa força superior? Em Deus. Isso aconteceu onde? Em São Paulo. Na força, na fraqueza, experimentou a força do seu Senhor. E na tribulação, experimentou que o Senhor lutou por ele e com ele. Não lutou sozinho. Isso é importante demais. Você enfrentar a vida lutando sozinho, contando somente com as suas forças, até que dia que você vai dar conta disso? Você não é super-homem. Até que dia? Meus irmãos, agora eu termino. Que este mesmo Senhor nos dê a graça de um coração humilde, que coloque somente nele a confiança, o repouso e a esperança da salvação. Esperança da salvação. Assim seremos livres da soberba e justos diante de Deus. Pense nisso. Estamos falando muito esses dias a respeito de oração. Você sabe rezar? Você reza de verdade? Vamos pensar nisso. Amém.